Olá. O polêmico projeto de lei de combate à disseminação das fake news está na pauta do Senado de hoje. A reunião está marcada para começar às 4 horas da tarde. O autor, senador Alessandro Vieira, fez várias modificações no texto depois de forte repercussão. E o relator, senador Ângelo Coronel, disse que vai apresentar um substitutivo, ou seja, modificações consistentes na proposta que praticamente tornam ela uma nova proposição. O senador Alessandro Vieira disse que ouviu os setores envolvidos e apresentou sugestões de mudança ao relator Ângelo Coronel. Em uma entrevista coletiva com os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni, que são autores de um projeto semelhante na Câmara, Alessandro Vieira explicou que o objetivo do projeto não é censura e nem ferir a liberdade de expressão, mas, para evitar dubiedades, retirou do texto pontos considerados polêmicos, como a moderação de conteúdo. Das várias sugestões e críticas que recebemos, nós agrupamos essas críticas e sugestões e apresentamos um texto de sugestão para o relator. Esse texto atende à imensa maioria das dúvidas que nós tínhamos recebido, especialmente a questão de algum risco de ameaça à liberdade de expressão. Os itens relacionados à checagem de conteúdo e desinformação foram retirados do projeto e serão definidos em 1 ano por um grupo de trabalho multissetorial que será criado e coordenado pelo Comitê Gestor da Internet. Os serviços de criptografia das mensagens privadas não serão mexidos, mas há a recomendação de políticas de controle de encaminhamentos de uma mesma mensagem. Outra alteração prevê que as redes sociais informem ao usuário sobre um conteúdo em análise antes de excluí-lo, informando os motivos da averiguação e dando prazos para a defesa. Com essas alterações, o foco do projeto ficou no combate às contas falsas e às redes automatizadas que disseminam conteúdo. A proposta cria normas também para garantir mais proteção e transparência aos usuários das redes sociais. Apesar de toda a polêmica, os parlamentares reforçam que não há motivação política e nem partidária na proposta. Quando o projeto primeiro foi protocolado, realmente não tem nada a ver com o time atual das investigações, etc. Mas ele tem sim a ver com outros 2 momentos. O primeiro deles é a questão do coronavírus. Quando você começa a olhar para os dados, é algo assustador. O tanto de vezes que sites que contêm mentiras sobre o coronavírus mais acesso que sites que contêm, enfim, que são guiados por conselhos científicos. E, gente, aqui eu não estou falando da cloroquina, estou falando de coisas absurdas como ingerir álcool, ingerir desinfetante. Isso está acontecendo. Tem uma outra questão também, que é o período eleitoral. A gente sabe o quanto que os robôs, a desinformação, o patrocínio que não é transparente de conteúdo, vem distorcendo a nossa democracia já há algumas eleições quando a gente olha mundo afora. Os parlamentares lembraram que a proposta já vem sendo debatida há 2 meses e que foram ouvidos cerca de 70 especialistas. No Congresso está cheio de projeto que foi discutido 3, 4, 5, 6 anos e ficou horrível. E tem vários que ficaram, com 2 meses ficaram ótimos. Nós nos preocupamos muito com a profundidade do debate. Então, todas as mudanças necessárias a serem feitas nós fizemos. Aquilo que não tem consenso técnico, como a gente está apresentando aqui agora, retirando do texto. Existe uma compreensão dos senadores da urgência do tema. Claro que política é construção, e a gente vem fazendo isso de uma forma muito respeitosa e valorizando muito o papel do relator, o senador Ângelo Coronel, que já tem todo um acumulado de dados por conta do trabalho na CPMI das fake news. E uma pesquisa do Ibope, divulgada hoje, aponta que 90% dos entrevistados apoia a criação de uma lei de combate às notícias falsas. Já no portal E-Cidadania, mais de 730 mil brasileiros se manifestaram. E lá, o placar está apertado, com uma pequena vantagem para as pessoas que são contra o projeto que será votado nesta tarde. Também está na pauta do plenário do Senado de hoje um projeto sobre a doação de alimentos por supermercados e restaurantes. O projeto já foi até aprovado pelos senadores em Brasília, foi para a Câmara, mas com as modificações que foram feitas lá, terá de ter uma nova votação hoje aqui no Senado. O projeto é um incentivo para que empresas fabricantes de refeições prontas para o consumo doem os excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto determina que a responsabilidade do doador se encerra no momento em que entrega o alimento para o intermediário
ou, no caso de doação direta, para o beneficiário final. É um projeto que vai fazer com que a iniciativa privada, com que aqueles que queiram fazer doações, aqueles que têm fábricas de fornecimento de alimentos para hospitais, cooperativas, grandes empresas, possam doar o excedente da sua produção. Hoje, é incrível isso, mas hoje eles não podem fazer essa doação porque a legislação brasileira não permite. A crise econômica e social associada à pandemia, o que atravessa o planeta, impõe a necessidade de remoção dos obstáculos legais à doação de alimentos e, em última instância, a própria solidariedade entre pessoas. Os deputados incluíram a prioridade para a produção de agricultores familiares e pescadores artesanais durante o estado de calamidade pública causado pelo coronavírus. Criaram também um certificado de boas práticas para as empresas doadoras de alimentos e acrescentaram agropecuárias e pet shops como possíveis doadoras de alimentos para cães e gatos em situação de abandono. Também está na pauta do plenário de hoje um projeto de lei que suspende temporariamente o reajuste dos preços dos remédios e dos valores das mensalidades dos planos de saúde. A suspensão é pelo prazo de 120 dias. Previsão semelhante já consta de medida provisória editada recentemente pelo governo. Mas, além dos preços dos remédios, o projeto no Senado também suspende por igual período o ajuste anual de preços dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em razão dos efeitos da emergência provocada pela Covid-19. Essa é uma medida justa. No momento de enfrentamento de pandemia, não é certo as seguradoras de saúde, os planos de saúde estarem reajustando anualmente, muitas vezes acima da inflação. Bom para consumidores, a medida pode trazer dificuldades para o setor produtivo, como explica este farmacêutico. O impacto pode ser negativo para os setores envolvidos na cadeia produtiva, distribuição e varejo, ou seja, indústrias farmacêuticas, distribuidoras de medicamentos e farmácias. Os fabricantes poderão sofrer com a defasagem do preço dos medicamentos, pois junto com essa crise sanitária e econômica, vem também um aumento no preço do dólar, que encarece o custo dos insumos farmacêuticos, que em sua grande maioria são adquiridos por meio de importação, especialmente lá da China. Além disso, a pandemia também gerou um impacto na logística desses insumos, consequentemente, o iminente risco de desabastecimento do setor produtivo. Com a escassez de insumos, entra aqui mais um fator que pode elevar o preço da matéria-prima. É uma reação em cadeia. O crescimento do desemprego e a retração da economia podem levar muitos a desistir dos planos de saúde, ainda mais se as mensalidades tiverem reajuste. E isso no momento em que o sistema de saúde vive um tipo de colapso, em especial nas grandes cidades. Esse projeto ele é um projeto que entra realmente nessa concepção da calamidade. Justamente pedindo o sacrifício e a participação dos planos de saúde, dos seguros privados e também dos medicamentos, congelando esses preços, não é, durante o período de 120 dias. E a comissão mista que acompanha as ações relacionadas à Covid-19 ouviu ontem o presidente do Banco Central do Brasil por videoconferência. Roberto Campos Neto falou sobre as ações do órgão no combate à pandemia. Roberto Campos Neto afirmou que, embora o Banco Central ainda não tenha uma estimativa oficial, a economia do país deve ter uma grande retração neste ano, consequência do aumento do desemprego e de impactos negativos em atividades econômicas causados pela pandemia do novo coronavírus. O presidente do Banco Central também mostrou que investidores estão retirando recursos do Brasil e que a nossa moeda foi fortemente afetada no mercado de câmbio. Eu me lembro que fui ao Congresso e expliquei e disse, olha, eu estou vendo aqui uma crise na parte de serviços com distanciamento social que vai ser uma crise profunda. Naquele momento não tinha como saber qual era
a duração, né, do distanciamento social e o que isso ia causar. A gente tem o PIB do primeiro TRI, ele só teve um pouco de efeito na segunda metade do mês de março, mas mesmo assim apresenta uma queda de 1,5%. Aqui vale ressaltar que a agricultura segue bem, cresceu no primeiro trimestre, apesar da crise que pegou em grande parte o mês de março, e a gente consegue ver que indústria e serviços com quedas mais fortes, e aqui, sob a ótica da demanda, a gente vê que o consumo de famílias caiu bastante aqui, mesmo com impacto limitado, o que significa que o segundo trimestre deve ser bem pior do que o primeiro trimestre. Então, a partir do terceiro trimestre, nós esperamos já uma recuperação. Campos Neto falou das medidas que o Banco Central está tomando para amenizar os efeitos da crise, como a injeção de dinheiro na economia e a concessão de empréstimos a instituições financeiras. E foi questionado a respeito da garantia de que todas as aprovações do Congresso de Crédito Emergencial cheguem à população e às empresas de forma mais facilitada. Já estivemos aqui com o presidente da Caixa, com o ministro da Fazenda, mas ainda vivemos o problema da concentração do pagamento do auxílio emergencial somente na Caixa Econômica Federal. Não seria possível analisar a distribuição para outras instituições financeiras, estatais e até privadas, sobre o pagamento do auxílio emergencial? Eu acho que existe a preocupação de como as medidas podem chegar mais rápido. A gente dorme e acorda todo dia pensando em como é que a gente vai fazer o dinheiro chegar na ponta, como é que vai chegar no pequeno empresário, qual é o programa que eu posso fazer. Esse final de semana mesmo a gente trabalhou em novas medidas que vão ser anunciadas, mas todas com direcionamento. O sistema é privado, então eu dou um incentivo. Nós gostaríamos de ter atingido mais pequenas e médias empresas. Nós gostaríamos de ter crescido mais o crédito. Quando eu analiso e vejo o que foi feito no Brasil, e eu mostrei no gráfico, foi feito mais e mais intenso. O Brasil está crescendo à base de crédito no meio da crise. Se a gente está imaginando que a gente vai ter um crescimento, o mercado espera menos 6% esse ano, se fosse um ano normal, sem nenhuma medida, o crédito estaria contraindo uma barbaridade. O crédito não só não está contraindo, como está expandindo. E grande parte, eu mencionei, 80% da expansão é feita pelo setor privado. Ou seja, as medidas estão tendo algum efeito. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia da Covid-19. Todo mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas tiveram de se submeter a algum tipo de isolamento. Desde fevereiro, as pessoas vinham falando mais sobre o coronavírus aqui na cidade, na Inglaterra. Mas aqui na Holanda, eles chamaram o lockdown de um lockdown inteligente. Isso quer dizer que, assim, na verdade, ninguém ficou proibido de sair de casa. Eu moro em Santo Agostinho, na Flórida. Tudo fechou completamente. O governo tailandês ele foi muito rápido nas tomadas de decisões. Então, ocorreu lá para março um lockdown entre as cidades. Então, a gente não podia se locomover entre uma cidade e outra. Os aeroportos pararam de aceitar turistas, né? A não ser que você fosse um morador ou que você tivesse autorização para morar na Tailândia. Agora, 3 meses depois que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, os países começam a dar os primeiros passos para fora do isolamento. As restrições da quarentena estão começando a aliviar agora, o governo está começando a liberar aos poucos. Estamos de quarentena mais ou menos desde a metade de março. As lojas já faz um tempinho, umas 2 semanas mais ou menos, um pouco mais, que abriram novamente, com algumas restrições. Você tem que usar máscara o tempo todo dentro da loja. Existe um número máximo de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo. E além disso, você tem que manter também a distância segura, mais ou menos uns 2 metros. Algumas lojas pedem 1,5 metro. Aqui onde eu moro já tem muito mais pessoas nas ruas, então acho que as pessoas estão um pouco mais tranquilas, mas as precauções de utilização de máscara parece que está todo mundo seguindo. Mas eu vou virar um pouquinho a câmera para vocês verem. Isso aconteceu desde que o comércio abriu. Tem fila nas lojas para comprar. Então eu vou virar um pouquinho a câmera. Ali é uma loja onde tem uma fila de gente
que hoje está pequena, na verdade, porque está um dia muito lindo, as pessoas devem estar na praia. E agora estamos prestes a entrar na fase 1, que vai ser permitido reuniões de pessoas, de até 10 pessoas. As famílias podem se deslocar em carro dentro do que é a comunidade, no caso seriam os estados no Brasil, mas em tudo isso ainda se respira muita incerteza e muitas dúvidas, né? O medo de uma segunda onda é muito grande, as pessoas estão com esse sentimento de vamos esperar, talvez sempre que o governo liberar alguma coisa, vamos esperar alguns dias, uns 15 dias, para que a gente possa garantir que esse efeito não está sendo muito, que essa liberação não teve um efeito negativo. Esse medo, essas incertezas surgem porque o mundo está diante de um vírus totalmente novo. Ninguém sabe ao certo o que esperar, nem quando o mundo volta ao normal. Eu não diria de volta à normalidade, porque quando a gente sai pelas ruas vendo todo mundo de máscara, a gente não se sente necessariamente que está normal como estava antes. Se deve voltar ao normal, assim, normal, o que era antes não vai ser mais o normal de hoje, né? A gente vai ter que fazer adaptação. E eu acho que enquanto eles não descobrirem a cura e uma vacina para proteger a gente, vai ser complicado voltar ao normal. Então, é cada um por todos agora, né? Não é mais cada um por si. E eu acho que essas coisas, elas foram mudadas e de forma positiva através, infelizmente, aí de uma pandemia. E uma última informação que acaba de chegar. O autor do projeto de lei sobre o combate à disseminação das notícias falsas, as chamadas fake news, acabou de escrever na internet o seguinte: considerando que o relatório do projeto não foi apresentado até o momento e que é importante que todos tenham segurança quanto ao seu conteúdo, solicitei a retirada de pauta do PL 2630. Reitero a urgência de que seja apreciado e votado pelo Senado, mas garantindo ampla publicidade e debate. Portanto, o autor do projeto solicitou a retirada de pauta que estava aí realmente previsto esse projeto para ser votado na tarde de hoje. Foi o tweet do senador Alessandro Vieira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência e continue assistindo à TV Senado.